Oi meninas, vídeo de hoje, dicas de produtos de maquiagem para iniciantes. Então eu vou mostrar para vocês produtos, né, que eu indico, as cores que eu indico para vocês, pincéis também vou fazer indicação, e uma paleta também de sombras, tá certo? E meu nome é Verônica, esse é o canal do Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre beleza, maquiagem, produtinhos de beleza, unhas, cabelos e afins do mundo da beleza, tá certo? Deixa seu like, se inscreva no meu canal e vamos lá conferir esse vídeo então. Meninas, vamos lá. Eu vou começar com a parte de pele primeiro, tá? Pele que eu digo assim, base. Hoje eu não vou indicar para vocês produtos de skincare, tá? É só produtos de maquiagem mesmo. Então, vamos começar com a base. Eu vou indicar para vocês. Todos os produtos que estão aqui são produtos que eu indico para pessoas que são iniciantes na maquiagem, que não sabem o que comprar, não sabe por onde começar a comprar suas coisas, que tipo de pincel comprar, que tipo de textura de produto que você deve comprar. Então, eu quero que vocês não se liguem muito às marcas, tá bom? Até porque eu não tenho muitos produtos. Mas eu quero que vocês tenham atenção no tipo de textura do produto que eu vou explicar para vocês. De todos os produtos que estão aqui, eu quero que vocês tenham atenção na textura do produto, tá certo? Então vamos lá. A base, eu indico base cremosa, né? Ou líquida, né? Porque uma base cremosa, ela já seria como esse corretivo aqui. Então, uma base líquida, tá certo? Tem bases que são mais líquidas, que são praticamente uma água, digamos assim, pela textura dela de ser tão líquida, que ela chega a ser mais líquida do que esse tipo de base aqui. Então, deixa eu mostrar a textura para vocês. Olha. Olha aqui. Então, como vocês podem ver, é uma base que ela demora para escorrer, mas tem base, gente, como eu acabei de dizer para vocês, que ela é tão líquida que ela escorre. Então, eu indico esse tipo de base, que ela é um pouco mais. Ela é líquida, mas não é tão líquida assim, tá? Não é tão. Com a textura de água mesmo, digamos assim, né? Porque ela, quando ela é fina demais, líquida demais, ela costuma não ter autocobertura. E indico para vocês uma base que seja de média cobertura. Aqui no caso, essa daqui é de média cobertura, tá certo? Porque quem está iniciando, geralmente não tem o costume com a base, com o produto no rosto. Então, se você não tem o costume, nunca usou, ou você é iniciante, ainda não sabe que tipo de base você deve comprar, compre uma base que seja assim, líquida, mas não tão fluida, que nem eu disse para vocês, e que seja de média cobertura. Essa daqui, ela é semi-mate. Ó, média cobertura, a prova d'água, efeito mate. Essa daqui é mate. Mas você pode comprar ela semi-mate, ainda mais se você tiver a pele oleosa como a minha. Então, a semi-mate, ela não vai ficar seca completamente, mas ela também não vai ficar brilhosa. Ela vai ficar, digamos assim, um meio termo, tá certo? Nem seca demais, nem brilhosa demais. Você vai perceber que ela vai ficar ali no meio termo. Essa daqui já é mais efeito mate. Eu acho que ela é uma base que deixa confortável no rosto, que isso é muito importante para quem é iniciante, não tem o costume de usar base no rosto, né? Tem que ser uma base que fique confortável no seu rosto. Se você tem a pele mais seca ou mista, é interessante se você comprar uma base um pouco mais hidratante. Tem bases que é muito hidratante e tem bases que é hidratante, mas ela não é tão hidratante assim. Ela não chega a dar aquele brilho que parece que não absorve na pele, né? Porque tem bases que são muito hidratantes, que são mais para peles secas ou extra secas, tá certo? Essa daqui ela tá secando, ó. Ela ainda tá secando porque eu passei bastante aqui, mas como eu disse para vocês, quem tiver aí a pele mais oleosa como a minha, compra uma base
que fica no meio termo, né? Que seja um mate, mas que não seja aquele mate que fica esturricado. E aí, como é que você vai saber? Você vai ter que testar aqui perto do seu pescoço, no seu colo, ou na mão também, tá? E aí você deixa, enquanto você vai olhando a loja, enquanto você vai olhando os outros produtos, você deixa ela secar e aí você fica observando e passa uma camada mais grossa, tá certo? Que é para você sentir a textura dela, que é para você perceber como ela vai ficar na sua pele, tá certo? Então é isso. O primer, esse primer, ele é como se fosse uma cera. Então tem primer que ele é como uma cera, que ele seca. Tem primer que é como esse daqui, que é como se fosse uma cerinha, só que ele não dá essa sensação de mate, de seco. Ele já deixa uma textura aveludada. Tem mate, tem primer também que é líquido ou cremosinho, como esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês a textura. Esse daqui já parece como se fosse um creme. Olha só. Mas eu só quero mostrar a textura, ó. Na hora quando espalha, ele já vai ficando como se fosse líquido, né? Como se fosse um gel derretido. Então a textura dele é essa. Mas eu só queria mostrar a textura para vocês. Mas o que eu indico é esse, que é como uma cerinha. Então deixa eu mostrar aqui também. Olha. Ó, ele é um gelzinho, na verdade, né? Ele é um gelzinho e quando você espalha ele tem uma textura de veludo, uma sensação no dedo de veludo. Então ele é muito bom para disfarçar os poros. Então eu acho ele bem interessante. Se você encontrar um primer ou conhecer um primer que deixa mate, que seja dessa forma como uma cerinha e que seja mate, melhor ainda, tá? O próximo produto é o pó solto. Então, o pó solto ele é muito bom para selar a sua pele, né? Então, ele é muito importante para fazer o selamento da sua maquiagem. Então, ele é um produto que eu indico para vocês. Ó, peguei só um pouquinho pra gente ver aqui a textura dele. Ele é bem fininho. Ó, vou passar aqui. Ó, ele é bem fininho mesmo. Então, ele é mais interessante do que o pó compacto, porque com pó compacto pode marcar suas linhas, né? Então, é interessante você comprar um pó solto, porque a finalidade do pó compacto é mais para você usar depois da maquiagem durante o dia. E o pó solto, ele é para você selar, fazer o selamento da sua maquiagem. Então, ele é mais importante do que o pó compacto, tá? E o próximo produto que eu vou indicar é corretivo cremoso. Eu gosto bastante de corretivo cremoso. Você também pode usar um corretivo líquido, né? O líquido, ele é mais interessante para quem tem pele seca ou mista. E quem tem pele mais oleosa, é legal usar um corretivo assim, em creme. Esse daqui vem numa paletinha, mas tem corretivos que vêm assim, em potinhos também, ó. Esse aqui é da Natura, que vem em potinho e ele é mais cremosinho, tá? E compra um corretivo que seja no tom da sua pele. Como eu já disse aqui em outros vídeos, deixa para comprar corretivo mais claro para fazer iluminação depois que você pegar confiança na maquiagem. Então, compre um corretivo que ele seja no mesmo tom da sua pele ou da sua base, né? Que seja da mesma tonalidade. E o próximo produto que eu indico para vocês é um contorno em pó. Ó, eu trouxe como exemplo para vocês esse contorno aqui da Vult, o Soleil número 1. Ele vem esse duo, mas como eu disse para vocês, eu quero que vocês tenham atenção na textura. Então, ou seja, um produto que seja em pó. Para quem está começando, produto em pó, ele é mais fácil de esfumar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui o mais claro.
Esse daqui, na verdade, é um iluminador que você usa os dois juntos, tá? Deixa eu espalhar, só para vocês verem a textura. Olha, tá vendo como ele é fácil de esfumar? Então, é mais interessante produtos em pó para quem tá iniciando na maquiagem, para quem não sabe o que comprar. E aí, o que vai mudar é o quê? Esse daqui, como eu disse para vocês, é um bronzer. Então, na verdade, eu indico o produto em pó e em bronze, porque ele já vai dar um bronzeamento na sua pele, já vai ser um produto que você vai usar como bronze e contorno. Então, eu acho mais interessante você comprar um bronze ao invés de você comprar um contorno, tá certo? E ele é mais fácil de esfumar para quem tá aprendendo, para quem tá iniciando. E é um produto legal aí para quem não sabe o que comprar. E aí, o que vai variar de acordo com o seu tom de pele, aí você vai ter que mudar a cor. Aqui no caso, como eu tenho pele clara, então eu comprei um bronze que seja mais claro, né? E aí, se você tem a pele morena a negra, você vai ter que mudar o tom desse bronzer, tá certo? Como se fala? Abaixando a cor, né? Baixando a tonalidade. Você vai ter que comprar uma tonalidade mais escura, tá certo? E o próximo produto é um blush. Blush em pó também, tá? Então, eu trouxe esse daqui, da Bounty. Esse é um tom bem interessante. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais escuro, coisa pouca, eu acho que ele atende um tom de pele até moreno. Olha ele aqui. Deixa eu pegar mais um pouco. Olha só. Não sei se o vídeo vai mostrar, mas ele é um tonzinho assim de coral, meio salmão. Então, se ele fosse um pouquinho mais fechado, eu acho que ele ia ficar bonito também em peles morenas, tá certo? Então, quando você for comprar um blush, compre um blush em pó, tá? E aqui, gente, tô trazendo para vocês praticamente uma unidade de cada produto, que é para facilitar, né? O negócio é que você vai fazer alteração da cor desses produtos de acordo com o seu tom de pele, tá bom? E o próximo produto que eu vou indicar para vocês é uma paletinha iluminadora. Aqui você pode brincar com essa paleta. Essa daqui é da Ruby Rose, mas você pode brincar se você comprar uma paleta de iluminadores. Então, todos aqui são iluminadores. E aqui você pode utilizar como sombra também. Então, o bacana, o legal é você comprar uma paleta assim, de acordo com a tonalidade. Aqui é para peles mais claras, mas tem paletas que é para peles morenas a negras. E aí você compra de acordo com o seu tipo de pele. E aí você pode utilizar tanto para iluminar, né? Como sombra também, tá? Então, vale a pena você comprar uma paletinha assim, para você utilizar como sombra também. E aqui a tonalidade, ela é muito bonita, ela tem um branco, ela tem um dourado, um rosado, um coral, um meio bronzeado. Tem um outro aqui que é um champanhe. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só, meninas. O mais branquinho. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, tá nessa ordem, tá? Então, o mais branquinho, o outro que é um pouco mais champanhe, o rosado, o outro que é meio douradinho, esse daqui que é meio bronzeado, e o último, que é um tom de pêssego. Então, muito bonito cada um. É lindo, lindo, né? Então, vocês podem usar como sombra também, tá bom? E o próximo produto que eu vou indicar é um lápis de sobrancelha. Esse daqui ele é da Vult, a cor dele é um universal. E, gente, lápis dessa cor aqui, ele fica muito bonito, tá? Em tons de pele mais claros. Eu acho que talvez uma morena clara também fica interessante, porque o que esse lápis tom universal ele faz? Ele só vai preencher a sua sobrancelha. Ele não vai dar um pigmento muito forte na sobrancelha, tá? Então, ele é interessante para quando você não quer dar tom, cor na sobrancelha.
você só quer preencher alguma falhinha. Então, ele é bem legal também. E esse daqui, a cor dele, ele é sem erro. Então, ele é muito versátil, esse lápis. E aí, se você tiver um tom de pele negra, é interessante você já comprar um marrom médio, no tom médio, tá? Não compra lápis preto para passar na sobrancelha, porque vai ficar muito artificial, tá bom? Compra um lápis marrom médio, de tom médio, ou um pouquinho mais escuro. Então, você vai ter que procurar um pouco. Hoje no mercado, né? Hoje tem essas tonalidades, mas é questão de você ir fazendo o teste, porque a sobrancelha, ela é a moldura do rosto, mas ela, quanto mais natural, eu acho que fica mais elegante. Então, ela tem que aparecer na maquiagem? Tem, mas eu acho que na medida certa, né? Então, esse lápis aqui, esse tipo de cor, ó, vocês conseguem ver? A cor da embalagem dele é a mesma cor aqui da ponteira, tá? Então, esse tipo de cor, que é um marrom frio, fica muito interessante para sobrancelhas, tá? Então, é esse tipo de cor que eu indico para vocês. O próximo produto que eu indico para iniciantes é um gelzinho de sobrancelha. Atualmente, eu estou utilizando esse daqui da minha Make, mas tem outras marcas que tem esse gelzinho, né? E eu indico mais o gel do que a pasta, né? Eu acho que o gel, ele deixa mais natural. Eu acho que você não vai estranhar e não vai sentir desconforto na hora que você estiver usando. Porque às vezes a pastinha que você passa na sobrancelha, às vezes depois que secar, às vezes você fica sentindo, dependendo do produto, da marca, você vai ficar sentindo esse produto, a sua sobrancelha dura. Você vai sentir a sua sobrancelha dura. Então, eu acho que o gel é mais interessante para você passar na sobrancelha, tá certo? Você não vai sentir desconforto e não vai estranhar, tá bom? E o próximo produto que eu indico são lápis para olhos. Eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria indicar o lápis bege. O lápis bege, ele deixa bem natural nos olhos, tá? Na linha d'água. Então, assim, tem pessoas que podem estranhar e tem pessoas que podem gostar. Então, eu trouxe essa opção aqui para quem tiver interesse e curiosidade. E um lápis marrom. Eu não quis trazer o preto porque eu acho que pesa muito. E o lápis preto eu acho que é para quando você já tá mais evoluída, digamos assim, na maquiagem, quando você já tem uma confiança. E então eu acho que o lápis marrom para quem nunca se maquiou ou para quem quer começar a comprar suas primeiras maquiagens, vai no lápis marrom, tá certo? Porque você consegue passar na linha d'água e você também consegue utilizar fazendo contorno rente aos seus cílios para fazer um esfumado depois, tá bom? Então eu indico esses dois. E o lápis bege é mais na linha d'água mesmo. E falando de lápis, eu também trouxe para vocês um lápis para a boca, para contornar os lábios. E eu peguei essa cor porque é uma cor universal também, é um tomzinho de nude. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, é um tom de nude, então eu acho que vai atender a maioria dos tons assim, de pele, né? Ele, como eu disse para vocês, é uma cor universal. Então, eu acho que a maioria das pessoas ele vai atender, tá certo? Então, um lapisinho nude. Tem nudes que são dessa tonalidade e tem nude que é um pouquinho mais escuro. E aí é aquilo que eu já falei pra vocês, você vai pegar de acordo com o seu tom de pele, tá bom? Mais um lápis nude. E o próximo produto que eu vou indicar pra vocês é uma máscara de cílios de volume, tá? Essa daqui é da Ruby Rose, da linha Fios. Eu não sei se ainda tem essa máscara para vender, mas ela é uma máscara de volume, gente. Então, eu acho que é mais interessante você comprar uma máscara de volume do que uma máscara alongadora. A não ser que você tenha os cílios bem curtinhos, tá? Aí é interessante você comprar a sua primeira máscara de cílios, você comprar uma máscara que seja alongadora. Se no caso você já tem os cílios um pouco mais compridos, né? Compra uma de volume, que eu acho que você vai gostar mais e vai achar mais interessante, tá bom? Então,
Tô indicando uma máscara de volume para você. E quando você não quiser usar uma máscara, essa que eu acabei de falar para vocês é uma máscara preta, tá? Mas quando vocês não quiserem, vocês também podem usar o gelzinho de sobrancelha, porque ele também serve para os cílios, tá bom? Só que é incolor. Então, naqueles dias que você não quer passar nada de maquiagem, você passa um gelzinho incolor nos seus cílios, porque ele já vai dar um realce, ele já vai realçar os seus cílios, tá bom? Só que ele não tem efeito, né? Ele não tem efeito de volume nem nada. Ele só vai dar um brilho nos seus cílios. E o próximo produto que eu indico para vocês é batom, tá bom? Então, eu indico batom rosa para quem está iniciando na maquiagem e não sabe qual a cor de batom deve comprar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os tons de rosa que eu trouxe para vocês, tá? Como opção. Então, meninas, vou mostrar aqui. Olha só, eu trouxe um rosa queimado, um pouco mais fechado, muito bonito também. Esse daqui é muito versátil, tá? E aí é aquilo que eu já falei para vocês, você vai mudar a tonalidade desse batom. Então, essa cor aqui especificamente, eu acho que ele atende até morenas um pouco mais escuras, assim, né? Eu, talvez em pele negra, eu acho que ele não vai aparecer. Ou talvez ele dê um leve rosado na pele negra, tá? Mas olha só, ele é quase um malva, um rosa queimado. E aí, tem esse rosa aqui, depois eu vou mostrar na bala pra vocês, mas tem esse rosa e esse rosa que é um pouco mais claro. Esses dois aqui são bem parecidos, bem próximos assim, a cor deles. A diferença é que esse é um pouco mais intenso e esse daqui é um pouco mais claro, tá bom? Temos um tom nude, que eu esqueci de falar. Então, esse nude no vídeo, ele tá mais marrom, mas pessoalmente ele tem um fundo rosado, bem de leve mesmo, porque ele é um tom nude bem neutro. E temos também, isso aqui é um brownie, gente, só que é um brownie com cor. Então, eu indico essas tonalidades aqui, para quem tá iniciando, né, não sabe o que comprar na maquiagem. Tom de rosa queimado, que fica muito elegante. Um tom médio, que esse tom você pode usar ele só com umas batidinhas quando você quiser uma cor. Ou você pode usar ele um pouquinho mais intenso na sua boca. Então, eu acho que tom de rosa, para quem tá começando na maquiagem, é um tom muito coringa, tá bom? E aí depois, como eu disse, conforme você vai evoluindo na maquiagem, você explora outros tons, outras possibilidades. Um tom de nude, que é um tom muito elegante, que eu acho que você também não vai ficar assim, se estranhando ou se sentindo desconfortável, né? E um brownie, gente, um brownie com cor, que também ele tem uma corzinha e traz uma hidratação para os seus lábios. Todos esses que estão aqui, eu acho que menos esse aqui é mais mate, mas os outros são hidratantes, mais textura hidratante. Então, eu acho que é melhor você apostar, indico para vocês, né? Apostar em batom que seja hidratante, tá bom? Ou semi-hidratante, porque tem batom que é hidratante demais, aí ele já fica mais melecadinho, que nem esse nude aqui. Eu acho ele mais hidratante e às vezes ele fica um pouquinho mais melecadinho e os outros é hidratante, mas na medida certa, né? Então, eu indico essa textura de batom para vocês e essas tonalidades aqui, tá bom? E aí, você vai adaptar para o seu tom de pele. E o próximo produto que eu indico é um gloss rosado também. Esse aqui é da Max Love. A cor dele é 423, tá bom? Esse daqui é Glow Love, Lip Balm Gloss. Então, eu indico essa tonalidade aqui para as meninas de pele clara e para as meninas de pele mais escura, morena, a negra. Indico já um tom mais vermelhinho, mais uva, para quem é de pele negra, tá bom? E esse gloss, meninas, deixa eu mostrar aqui. Ele tem um fundo transparente. Ele não adquire cor, assim, acrescenta cor na maquiagem. Então, eu acho interessante, olha só, consegue ver que
Ele tem um fundinho rosado, talvez por causa da iluminação não vai dar pra ver muito bem, mas ele tem um fundinho rosado, só que ele não acrescenta muita cor não, praticamente ele não acrescenta cor nenhuma. Quando você passa na boca, ele só realça o tom, a cor natural da sua boca. Então, eu indico gloss desse tipo, tá? Porque para você, primeiramente, se acostumar com a textura do gloss na sua boca, você se acostumar a utilizar um gloss que não acrescenta cor, porque tem gloss que é pigmentado, como se fosse um batom líquido. Então, para quem está iniciando, é interessante você comprar esse tipo de gloss, porque se você quiser acrescentar cor, você pode passar o batom antes e depois você utilizar o gloss, tá bom? E se você quiser só utilizar o gloss, ele só vai dar aquela, realçar o tom natural da sua boca, tá certo? E o próximo produto que eu indico para vocês é uma paleta. Então, eu vou mostrar aqui. É uma paleta de tons neutros, tá? Eita, gente, não quer abrir, não. Aí. Ó, essa daqui é da Pink 21. Então, como vocês podem ver, ela tem bastante... É só tom neutro, praticamente. Tirando esse laranja aqui, que ele é mais vivo, a cor dele, ó. Mas cheguei mesmo. Mas as outras cores são todas neutras. E aí, o que que eu indico de você comprar na sua paleta, né? De quando você for comprar, você olhar, bater o olho e ver na sua paleta. Cores que não tenha brilho, que seja opaca, cores neutras, que não tenha brilho, cores que tenha um pouquinho de brilho, como essa daqui, que é é cintilante, tá? Essa, eu acho que essa daqui e essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que tem essa aqui em cima também. Olha só, ela tem um brilhinho, como se fosse iluminador, né? Tem um marrom aqui também, deixa eu mostrar. Olha, tá vendo que ela tem um brilhinho como se fosse iluminador? Então, eu indico para vocês paleta que seja mais mate, tá? Por quê? Porque depois você pode utilizar a sua paleta iluminadora para fazer um pontinho de luz. Mas se você comprar uma paleta que tenha sombras mate e sombra cintilante, que seja neutra, ótimo. Porque você vai usar bastante cores neutras, tá? Muito mais do que colorida. Então, se você está iniciando, é mais válido você comprar uma paleta assim do que você comprar um rosa muito cheguei, um azul, um verde, que são cores que você vai usar menos, tá bom? Aqui no caso ela tem glitter, ó, né? Mas você até pode comprar uma paleta, essa paleta se tiver ainda à venda, ou uma paleta muito parecida com ela, que tem um brilhinho, para você, mais para frente, você utilizar, né? Você tentar, conforme você vai evoluindo na maquiagem, você tentar usar essas aqui. Mas, a princípio, logo de cara, é melhor você comprar uma paleta que tenha cores mate, que sejam assim, neutra, e que seja com algumas sombras assim com brilhinho, tá? Cintilante. E o próximo produto que eu indico é uma esponjinha de coxinha. Essa daqui é da Ruby Rose, ainda tem a embalagem dela aqui, da linha Fios, ó. Acho que não tá fazendo o reflexo, mas Soft Blender, esponja de precisão para maquiagem. Tem várias, hoje em dia no mercado tem várias de outras marcas, né? Então é você comprar uma coxinha para você aplicar, fazer acabamento na sua maquiagem, né? Ela é muito importante, gente, muito importante. Assim, dá para fazer só com pincel? Dá, lógico que dá para fazer só com pincel. Mas depois que eu comecei a utilizar a coxinha, a minha maquiagem ficou com mais acabamento, tá? Ela deu assim como que eu posso dizer, um polimento maior na maquiagem. Então, por mais que eu use um pincel, é porque assim, cada pincel ele vai dar uma textura diferente, um acabamento diferente na sua maquiagem. Mas quando você coloca uma esponjinha e faz
o acabamento com a esponjinha, você faz a aplicação com o pincel, o acabamento com a esponja, a maquiagem ela fica mais polida, ela fica mais natural, ela fica mais interessante, porque você não entende ali, sabe? Você não sabe onde começa e onde termina o seu blush, o seu contorno. Então, ela dá um acabamento muito legal, muito bom, tá bom? E não necessariamente, como eu disse pra você, a marca, né? Mas, ó, e ela ainda é cortadinha aqui, ó. Isso aqui é dela mesmo, tá? Que aí ela encaixa melhor no rosto. E agora, a gente vai falar dos pincéis, tá bom? Então, falei e fiz a indicação da coxinha, da esponjinha pra vocês, né? Pra dar o acabamento na pele. E vou indicar esse pincel aqui. Hoje em dia tem outros formatos desse pincel pra você comprar, né? Deixa eu colocar aqui. Tem outros formatinhos, mas eu tenho esse daqui da Macrylan, que é o B409. Então, ele é com cabo, né? Mas hoje em dia tem uns que parecem um kabuki, que você segura ele assim para você passar na sua pele. E ele é bem denso, gente. Ele é bem denso mesmo, de pelinhos aqui, ó. Ele quase, nossa, quase não mexe assim, sabe? Mas a textura dele é de veludo, quando você passa a mão assim. Ele dá uma sensação de veludo e ele dá um acabamento legal. Eu usava, quando aplicava a minha base, eu aplicava somente com ele. E quando eu tô com pressa, eu aplico minha maquiagem somente com ele, porque ele já dá um acabamento bacana. Ele já dá um acabamento polido na pele e que fica muito bonito, muito natural também, tá bom? Então, indico esse tipo de pincel aqui, tá? Indico também para vocês um pincel de pó. Porque por mais que você faça a aplicação do pó com esponjinha, né? Aqui tem uma esponjinha. Geralmente essas esponjinhas a gente compra separada. Mas tem pó solto que já vem com uma esponjinha. Essa aqui eu comprei separada. Mas para dar acabamento no seu pó, você tem que ter um pincel de pó, gente. Tem que ter para você fazer ali, ó, o polimento da sua pele ou até mesmo a aplicação. Então, quando você quiser aplicar pó na sua pele, só com pincel, utilizando o pincel sem utilizar a esponjinha, ele vai trazer mais leveza, mais naturalidade, ele vai deixar a sua pele mais leve, com aspecto mais leve, não vai acrescentar tanto pó no seu rosto, que nem a esponjinha. A esponjinha, ela vai fazendo o trabalho de selamento, né? E você pode usar essa esponjinha aqui também, ainda mais essa que tem esse corte, ó, para fazer a aplicação de pó também, tá bom? Eu já utilizei, só tive um pouco de dificuldade para aplicar aqui no olho, né? Eu acho que a outra é mais fácil, mas com ela você também consegue aplicar. Então, um pincel de pó. E o próximo pincel é um pincel de blush, que você também vai utilizar como bronze, tá? Para você passar o seu bronze. Então, você pode passar 2 produtos com um só. Olha a diferença, deixa eu mostrar para vocês, ó, do de pó e o de blush, tá bom? Então, ele você consegue pegar aqui, né? Não pega uma área muito grande do seu rosto, tá vendo? Então, é legal, interessante você ter um pincel que você aplica blush e aplica o seu bronze também, tá bom? Justamente porque ele pega uma área menor do seu rosto do que o pincel de pó, tá? Porque com pincel de pó ele vai pegar partes do seu rosto que você não quer. E aí temos os pincéis para os olhos. Então eu indico para vocês um pincelzinho de aplicação de sombra. Esse daqui ele é mais chatinho, mas nem tanto, né? Ele é mais para aplicação mesmo, ele não é um pincel de esfumar. Você até consegue esfumar um pouquinho com ele, mas ele não, a função dele não é essa, é só de fazer a aplicação mesmo. Então, um pincel de aplicar, um pincel de esfumar, esse daqui ele já é mais molinho, já é mais fofinho. Então, você tem que ter um pincelzinho de esfumar para te ajudar, te auxiliar na hora de esfumar a sombra, tá bom? E o legal desse daqui, gente, é que ele já vem 2 em 1, ó. E eu acho que eu paguei o mesmo preço de um pincel assim que não vem outra ponta do outro lado. Então, esse daqui, por exemplo, é da Macrylan
W510, tá bom? Esse daqui já é um pincelzinho de aplicação no côncavo, ele é mais durinho e menor. Mas o que eu indico mesmo é um pincel assim, de esfumar, e um pincel que seja duplo, tá? Então, porque aí você economiza seu dinheiro, adquire um pincel extra e ainda por cima, né, você tem aí seu pincelzinho de esfumar, tá bom? Um outro pincel que eu indico pra vocês é um pincelzinho assim baixinho, ó, ele é chatinho também, ele é para aplicação aqui na parte de baixo do olho, rente aos cílios aqui, né? Então, ele é para isso. E eu gosto bastante dele. Você também pode aplicar em cima, na parte de cima do olho, rente aos cílios. Então, ele é legal também para fazer esse tipo de aplicação. E eu gosto bastante dele porque ele já faz a aplicação da sombra e ele já vem esfumando também, tá? Então, ele é chatinho assim e curtinho. E o último é um pincelzinho de detalhes. Então, esse daqui ele é pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho. Ele é mais arredondado aqui. E ele é firme. Então, com esse pincelzinho aqui, você consegue aplicar batom. Você consegue fazer o contorno, né? Fazer a aplicação de batom. Fazer um contorno aqui na boca, se você quiser. Você consegue também aplicar aqui essa sombrinha do canto interno do olho, fazer algum detalhe no olho. Você consegue fazer um delineado no olho com ele também, porque ele é firme. Então, por mais que ele seja arredondado, isso não vai ser um problema, tá? Ele é mais firminho, durinho, então você consegue aplicar um delineador, se futuramente você quiser comprar um delineador. Então, ele é um pincel bem versátil para fazer algum outro detalhe na maquiagem, tá bom? Ó. Então é isso, meninas. Esses são os produtinhos de maquiagem que eu indico para quem tá iniciando, para quem não sabe ainda o que comprar, para quem ainda não tem suas maquiagens, né? Seus pincéis, não sabe que pincel comprar. Eu indico, como eu disse para vocês, eu indico a textura e cores, né? Não necessariamente a marca, tá bom? Mas se você se interessar pela marca, aí é só você buscar um produto que seja da cor de acordo, seja da tonalidade de acordo com o seu tipo de pele, com a cor da sua pele, tá bom? E é isso, meninas. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu respondo vocês. Pode perguntar. Deixa seu like, se inscreva no meu canal e um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!